Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Orgânica do município de Simão Dias. Na verdade, nós vamos continuar, porque já falamos do artigo 1 até o artigo 13. Se você ainda não viu, veja aí no nosso canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Se não lembrar, me lembrem, ok? Vamos dar continuidade hoje do artigo 14 em diante, ok? Estamos aí com a meta de atingir 1.000 inscritos. Já estamos com 850 e poucos. Acho que é 50 e poucos. E contamos com a ajuda de vocês para atingir essa meta, ok? Vamos lá, artigo 14. Aqui não tem enrolação. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando as adaptações às necessidades locais. Veja, o município ele tem que criar leis municipais. Por quê? Porque as leis federais e estaduais não abrangem as necessidades, as peculiaridades do município. Por isso, cabe ao município criar leis complementares. Complementares não, criar leis, suplementar a lei federal e estadual para atingir o interesse local, ok? Então, suplementar a legislação federal e estadual é uma competência aí do município. Agora vamos falar das vedações. O que são vedações? Vedação é algo que o município não pode fazer, ok? Não pode fazer. E quando você vai estudando outras leis orgânicas, e é a mesma coisa, é muito parecido, é muito parecido. Ó, o município não pode estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-las ou embaraçar-lhe o funcionamento, ou manter com eles, os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração e interesse público. Então, o município só pode ter relação com cultos religiosos e igrejas quando tiver na lei e para colaboração e interesse público. Ele não pode estabelecer culto, não pode manter com os representantes essa relação de dependência, ok? Outra coisa que o município não pode é recusar fé aos documentos públicos, ou seja, ele não pode negar os documentos públicos. Documentos públicos, ok? Se o documento é público, a pessoa pode ter acesso, então ela tem que ter acesso. Isso é o princípio da publicidade. Criar distinção entre brasileiros. Veja, aí se você tem uma questão lá dizendo que o município pode criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si, você botar que é verdade, tem que tomar uns tapas, né? Porque não pode. Ah, mas cria, mas não pode, é errado, ok? Então, isso aí, você já pode botar que é falso. Falso se falar que ele pode. Se falar que ele não pode, tá certo. Outra coisa, permitir ou fazer uso de bens do seu patrimônio como meio de propaganda político-partidária. Ao município, o prefeito pega os patrimônios lá da prefeitura ou do município e começa a usar esse patrimônio para fazer propaganda partidária. Lembre que quando a gente está estudando a legislação, não é o que acontece, é o que está na lei. Ah, mas isso acontece. Acontece, mas não pode. Ele não pode usar o patrimônio do município para propaganda política partidária. Outorgar isenções, ou seja, dar isenções, liberar isenções, ou anistias fiscais, ou permitir, a remissão de dívida. Você particular, pode dizer, olha, Stephanie, você está me devendo, mas eu não quero receber, não precisa me pagar. Tá de boa, o prejuízo eu fico. Pode ser assim, você particular. Mas o município lida com dinheiro público, então ele não pode permitir a remissão de dívidas. Vou botar aqui, sem interesse público justificado e sem fins lucrativos, sobre pena de nulidade do ato. Então, o município pode permitir a remissão de dívidas? Pode, mas tem que ter interesse público. Tudo que o município for fazer, ele tem que ter o interesse público justificado, ok? Não pode exigir ou aumentar tributos sem lei. Olha, não pode, gente. Para criar um tributo ou aumentar um tributo, tem que ter lei que estabeleça. Essa lei tem que estar aprovada, ok? Até aí, então de boa. Vamos para o inciso 7.
não pode instituir, olha, se cair isso, dizendo que o município pode instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Não pode. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, de função por eles exercidas, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Não pode criar essa distinção se os contribuintes estão em situações iguais. Não pode, ok? Não pode estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Ah, porque veio de tal lugar tem que ser cobrado um tributo maior. Não, isso não pode. O município não pode cobrar tributos em relação a fatos gerados ocorridos antes da vigência da lei. Veja, não era cobrado tributo sobre alguma coisa. Aí foi criada uma lei. Aí vai cobrar o tributo dos fatos que ocorreram antes? Não pode, ok? Não pode. Só pode cobrar depois da lei ter entrado em vigência. Não pode cobrar também tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou reajustou, se a lei foi publicada nesse exercício financeiro, só no próximo, ok? Não pode utilizar tributo como efeito de confisco. Isso aqui cai bastante. Cai assim mesmo. Ah, não entendi não, mas lembre dessa frase, ok? Marcar. Não pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos aos vizinhos gritando, ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O que é que está dizendo? Não pode criar limitações. Ah, você só pode passar por aqui se você pagar. Não pode. A não ser se for pedágio. Por quê? Porque isso aí vai ter um objetivo de conservação de vias públicas, ok? Não pode instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, dos estados, das autarquias e fundações instituídas e mantidas por poder público. Não pode, porque senão vai ser poder público cobrando de poder público, não tem lógica. Não pode instituir imposto sobre templos. Sabia que igreja não paga imposto? Não pode pagar. Sobre patrimônios e rendas ou serviços dos partidos políticos, das fundações, entidades, sindicatos dos trabalhadores, das associações comunitárias, instituição de educação e assistência social, sem fins lucrativos, declarados de utilidade pública, atendidos os requisitos da lei. Então, também não pode. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão não cobra imposto, ok? Agora vamos para o artigo 16. Aqui vocês entenderam as vedações e a competência suplementar do município. Vamos agora ao artigo 16. No artigo 16, nós vamos ver, vou ver aqui, nós vamos ver algumas disposições gerais. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios. Aí esses princípios, eles são chamados de LIMP, por conta de suas iniciais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5 princípios aí principais que regem a administração pública direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes do município, ok? E aí, mas tem outros também princípios que são implícitos, ok? Mas é detalhe. Vamos lá. E também o seguinte: garantia de participação dos cidadãos e de suas organizações administrativas através de conselhos colegiados em audiências públicas, além dos mecanismos da Constituição Federal, Estadual e desta lei orgânica. Então, os cidadãos, as organizações, eles podem participar aí dos colegiados, das audiências públicas. Isso aí é tranquilo também. Bom, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros. Estrangeiro pode ocupar cargo público? Pode, gente. Pode.
desde que, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, desde que esteja na legislação, ok? A investidura em cargos ou empregos públicos depende, é isso que vocês querem, de prévia aprovação em concurso público. E aqui eu vou deixar um detalhe, é concurso público de provas ou de provas e títulos. Muitas questões dizem de provas ou de títulos. É de provas ou provas e títulos. Porque se eu digo provas ou títulos, então eu posso criar um concurso que seja só de provas ou um concurso que seja só de títulos. Então, veja, eu tenho só meus títulos, chego lá, apresento e pronto, já passei no concurso. Não é assim. É provas ou provas e títulos. Tem que ter prova sempre no concurso público, ok? Então, cuidado. Então, a investidura em concurso público depende de prévia aprovação em concurso, a investidura em cargo ou emprego público, né? Prévia aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma dessa lei. Agora, tem um caso que não precisa de concurso. Qual é o caso? Qual é o tipo de cargo que não precisa de concurso? Você que já está estudando há um tempinho, você já sabe, né? É o cargo de em comissão. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Você pode nomear a hora que quiser e pode exonerar a hora que quiser. Agora, esse inciso 4 aqui, olhe o que diz. A validade do concurso público será de 2 anos. Olhe que prorrogável uma vez por igual período. Você tem que olhar o comando da questão lá. Se a questão estiver falando da lei orgânica, a lei orgânica diz que a validade do concurso público é de 2 anos. Será de 2 anos. Porque em outras leis, em outros estatutos, o que é que fala? A validade do concurso público é de até 2 anos. Mas aí não tem o até. Então, você tem que se ligar nesse item. Porque na lei orgânica de Simão Dias não tem o até. Então, o prazo de validade do concurso será de 2 anos. Então, se ligue nesse item para não errar, ok? E se você já sabe de outros concursos, aí você pode ficar com isso na mente. Mas no caso aqui desse inciso, fala que é de 2 anos. Será de 2 anos. Não tem o até. Agora tem que ver no estatuto, porque o estatuto lá é meio confuso. Tem que ver se lá fala que é de até 2 anos. Porque aí você vai ter que ver o comando da questão. Se a questão estiver falando da lei orgânica, será de 2 anos. Do estatuto, aí tem que ver lá, beleza? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos será convocado em prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Ou seja, se você passou no concurso, não foi convocado ainda, teve outro concurso, outra pessoa passou lá. Se está dentro do prazo improrrogável, você tem que ser convocado antes do primeiro lugar do próximo concurso. É isso que está dizendo. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos na lei. Olhe o que está dizendo aqui. Existe cargo em comissão e cargo em confiança. Existe cargo efetivo e cargo em comissão, ok? O cargo efetivo é aquele que precisa de concurso público. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Não precisa de concurso público. Até aí entendido, né? Efetivo precisa de concurso público. Em comissão é livre nomeação, livre exoneração. Pode nomear a hora que quiser, pode exonerar a hora que quiser. Não precisa de concurso público. E as funções de confiança, a função de confiança só pode ser exercida por cargo efetivo, ok? Função de confiança só pode ser exercida por cargo efetivo. Um servidor ocupante de cargo efetivo. Função de confiança não pode ser exercida por servidor ocupante de cargo em comissão. Pronto.
Os cargos em comissão, eles são preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, não pode ultrapassar esses percentuais. E destinam-se para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tanto a função de confiança quanto o cargo de comissão são para direção, chefia e assessoramento. Ok? Mas somente a função em confiança que é exercida por cargo efetivo. Ok? A função de confiança é exercida por um servidor de cargo efetivo. Mas tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão são para a direção, chefia e assessoramento. Fica a dica aí. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de necessidades especiais e definirá os critérios de sua admissão. Isso é tranquilo. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre que a mesma data sempre na mesma data e sem distinção de índice. Isso aqui também cai muito, ó. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Cargos, claro, semelhantes. Cargos semelhantes no Poder Legislativo não pode ser superior ao cargo do Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração pessoal do serviço público. Ok? Então, o que eu quero destacar aqui é que vocês anotem isso. Ó. Esse aqui é bom, cai bastante, ok? Continuando. Os acréscimos pecuniários percebidos, eu vou só destacar os mais importantes. Viu? Os servidores públicos municipais não serão computados nem acumulados para fins de concessão a acréscimos anteriores. Os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e a remuneração observará o disposto nos incisos 11 e 12. Isso aqui também cai, que os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis. Isso cai bastante. É vedada, isso aqui também, olhe, cuidado com isso aqui. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos, exceto, olha as exceções, viu? O professor tem essa vantagem, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o limite estabelecido no inciso 21. Vamos ver lá o inciso 21, qual é o limite? Depois a gente vê, deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa a gente volta. 2 cargos de professor. Pode, exceto. É vedada a acumulação de cargos, mas 2 cargos de professor? Pode. Há um cargo de professor e outro de técnico ou científico. Também pode. E 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde como profissionais regulamentados. Como profissões regulamentadas. Então, profissionais da saúde também podem acumular 2 cargos, ok? Professor e técnico ou científico, ou 2 cargos de profissionais de saúde. As proibições de acumular estendem-se a empregos e funções e abrangem autarquias, empresas públicas, sociedade e economia mistas. Isso aqui, também um detalhe. Nenhum servidor será designado para a função não constante das atribuições ao cargo que ocupa, a não ser na hipótese de substituição, percebendo gratificação estabelecida em lei.
A administração tributária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei completar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, somente por lei específica pode ser criada a autarquia e autorizada empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, ok? Mas isso aqui eu não sei se vai ser abordado na lei orgânica para vocês. Depende da autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsídios das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como participação delas nas empresas privadas. Isso aqui, deixa eu ver só o que interessa para nós mesmos. Ao próximo. Dos servidores públicos. O município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e das fundações públicas. A lei assegurará aos servidores da administração direta e indireta isonomia de vencimentos para os cargos e atribuições iguais ou assemelhados do poder ou entre servidores do poder executivo e legislativo. Lembra que não pode o do legislativo ser maior do que o do executivo, os vencimentos, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local do trabalho. Então, se for uma vantagem em caráter individual, o valor pode aumentar. Ou se for por conta da natureza ou do local do trabalho, ok? Aí pode aumentar também. Mas, em regra, os vencimentos do poder executivo não pode ser maior do que os legislativo e vice-versa, ok? Para cargos semelhantes. Aplicam-se aos servidores municipais os seguintes direitos: salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de sua família, como moradia, alimentação, saúde, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Irredutabilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Eita. Dá uma vibrada aqui o telefone. Duração normal do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada. Isso aqui, ó, 8 horas diárias, 44 semanais. E pode ser feita uma compensação de horário, pode ser feita a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Então, isso aqui, a remuneração do serviço extraordinário é trabalho extra, né? Fez hora extra, você tem que receber no mínimo 50% a mais a sua hora. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego do salário, de 180 dias. E licença paternidade nos termos da lei. Ok? Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Proibições de diferença de salários de exercício de função em critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Fica assegurado ao servidor portador de um curso universitário um percentual
de 1/3 dos seus respectivos vencimentos. O membro do poder, o detector do mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em lei em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, tal. Os poderes executivos e legislativos publicarão anualmente os valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos. Lembre que não tem poder judiciário, viu? A lei municipal poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto nesta lei. O servidor público municipal será aposentado nos termos da Constituição Federal e Estadual. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Isso aqui cai bastante, viu? Tratando-se de mandato eletivo estadual ou distrital, federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Não tem como escolher, ok? Isso aqui cai bastante. O servidor público que foi eleito lá para algum cargo, se esse cargo for federal, estadual ou distrital, ele ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Mas se ele for prefeito, investido no mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Então, aí ele dá a opção de optar pela remuneração do cargo ou de prefeito. Se ele for vereador, ele investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo. E não, havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Ou seja, o vereador que passou no concurso público, tem um cargo público e depois se tornou vereador, o que é que acontece? Ele pode continuar no seu cargo público e continuar como vereador e receber os dois, desde que haja compatibilidade de horário. Já o prefeito, não. O prefeito tem que se afastar de um e escolher entre a remuneração da prefeitura, do prefeito, né, ou a remuneração do cargo. Se for um mandato eletivo federal, estadual, distrital, aí tem que se afastar e vai receber o valor lá do mandato. Não vai receber o valor do cargo, emprego ou função. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, continua contando o tempo de serviço, porque ele está no mandato eletivo, mas não pode ter promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores são determinados como se um exercício estivesse. Não muda nada. Benefício previdenciário não muda nada. Tempo de serviço não muda nada. Ok? Só promoção por merecimento é que não pode, porque o cara não está trabalhando naquele cargo, né? Para efeito de benefício previdenciário, no caso do afastamento, os valores serão determinados. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor só é estável se for cargo efetivo. Ele só é estável se ele passar 3 anos, depois de 3 anos, passar pela avaliação, e depois da avaliação, aí ele vai verificar se ele se tornou estável, ok? Então, o servidor só pode ser estável, só existe estabilidade no cargo de provimento efetivo. Cargo em comissão não tem. O servidor público estável só perderá seu cargo. Aí você passou em concurso público e passou 3 anos, passou pela avaliação, e depois de 3 anos passou pela avaliação e foi aprovado na avaliação. Aí, no estágio probatório, eu estou falando avaliação, tentando lembrar do nome estágio probatório. Passou lá no estágio probatório. Depois que passou no estágio probatório, você diz, não posso mais perder
cargo. Não, não é verdade. Você perderá seu cargo somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Ok? Esses três casos, se você tiver um processo, uma sentença judicial transitada e julgada, pode perder o cargo. Um processo administrativo disciplinar em que ele seja assegurada ampla defesa, pode perder o cargo. E um processo de avaliação periódica, também assegurada ampla defesa, pode perder o cargo. Ok? Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Então, vamos lá, você está estável, aí foi acusado de ter cometido um crime, foi demitido, ok? Foi demitido. No que você foi demitido, foi descoberto que você não tinha cometido aquele crime. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ser reintegrado. E o eventual ocupante, se estável, ou seja, alguém que ocupou o seu lugar, será reconduzido para onde ele estava, cargo de origem, sem direito à indenização. Mas você tem direito à indenização, porque você foi demitido injustamente, ok? Aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, o que é que acontece? Se você foi demitido injustamente, depois descobriram que foi injustamente, você vai ser reintegrado. O cara que estava ocupando seu lugar vai ser reconduzido ao cargo de origem. Ou vai ser aproveitado em outro cargo, ou vai ficar em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Ok? Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, seu cargo foi extinto, foi declarada a sua desnecessidade, então você ficará em disponibilidade, recebendo proporcional ao seu tempo de serviço, ok? Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. Como eu falei, você só se torna estável depois do estágio probatório, ok? Que é de 3 anos, você vai passar 3 anos. E vai ter uma avaliação especial de desempenho, ok? Para você se tornar. Isso é obrigado. É obrigatório a avaliação especial de desempenho. Pronto. Então, vamos ficar por aqui hoje. No próximo vídeo, vou trazer aí sobre o poder legislativo, ok? Vamos falar aí dos vereadores, falar aí da Câmara Municipal. Um abraço, se inscreva no canal. Valeu, tchau, tchau.